Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos seguir aqui falando sobre a energia eólica. Bom, pessoal, a energia eólica, ela basicamente ela vai depender do quê? Do regime, né, dos ventos, né, dos ciclos de pressão e tudo isso varia basicamente em função de quem? Da radiação que chega do Sol. Então você tem a radiação que chega do Sol, você vai ter diferentes formas de aquecimento na atmosfera, você tem camadas de maior pressão, de menor pressão, você tem aqui os ciclos, né, de deslocamento das massas de ar, você tem um aquecimento do solo também, da própria água dos oceanos. E aí, turma, tudo isso junto e misturado, você vai ter os ciclos de vento soprando sobre a superfície terrestre, tá? Então, por isso que quando você tem fenômenos meteorológicos, igual o próprio aquecimento excessivo que tem acontecido da atmosfera, fenômenos como o Laninha, o El Ninho, tudo isso aí acaba alterando esse ciclo e influenciando no regime de ventos, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, então a fonte principal é o Sol, e aí o Sol interagindo com essa atmosfera vai ter essa produção dos ventos, né? Você tem os ventos ali praianos, né, costeiros, e aí é geralmente nessa região que você consegue aproveitar o máximo potencial com um dossel mais baixo. Então você consegue ali num potencial, né, de 50 a 80 metros de dossel aproveitar ventos muito bons, né, ali na faixa dos 7, 8, 9 metros por segundo. Então você consegue extrair muito vento a um custo menor. Consequentemente, é lá que está localizado, né, os principais parques eólicos do Brasil, tá? À medida que você vai entrando para o interior do país, você vai ter esse fenômeno aqui de rugosidade, né? Que pensando, né, no linguajar do engenheiro eletricista, né, isso aqui seria uma espécie de resistência, né? A resistência que o próprio solo oferece ao regime de ventos. Então, aí, para fugir dessa resistência, quando você vai entrando para o interior do país, você vai precisar do quê? De trabalhar com dosséis maiores. Então, você já fala em torres eólicas de um porte mais elevado. Então, você precisa de um dossel maior, mais elevado, na faixa de 100, 120 metros, tá? Para conseguir se livrar dessa rugosidade e pegar esse vento, esse potencial de vento sem esse distúrbio aqui, tá? Que prejudica muito. Você deixa de ter um vento a velocidade constante, você passa a ter muita rajada e isso aí prejudica, né, o seu potencial. Ou, né, você pode ter uma condição tal que, devido ao próprio relevo, você pode pegar uma região de planalto ou uma região, né, mais montanhosa, onde, né, a própria elevação, né, geográfica permita o aproveitamento, que é aquela questão lá que nós estávamos tratando lá no interior, no recôncavo baiano, tá? Então você tem todas essas condições aqui sendo afetadas, né, e sendo conflitantes aí no seu potencial eólico. Bom, pessoal, quando a gente fala em energia eólica, nós estamos falando basicamente na potência extraída do vento, e aí a gente precisa rever aqui alguns conceitos de mecânica dos fluidos, né? Então, basicamente, a energia cinética extraída de um fluido, no caso de uma massa de ar, ela vai ser função basicamente de quem? Da massa e da velocidade que aquela massa ela atravessa ali a sua área, né, a sua pá, né, no caso aqui função da velocidade ao quadrado. Então, se a gente considerar que a mesma massa de ar m, ela em movimento a uma velocidade v perpendicular, né, de uma seção transversal de um cilindro imaginário, então seria isso aqui, né? Pensa que o rotor aqui girando, ele forma o quê? Um cilindro imaginário. Então você tem uma velocidade v se deslocando ali. Se nós considerarmos que essa massa de ar
ela pode ser considerada como função da massa específica da seção, né, de giro ali do seu rotor, da sua área, e da velocidade, você passa a ter uma equação de potência escrita dessa forma aqui. Forma tal que a potência extraída do vento é função de meio de ρ vezes a área, ou seja, a área de varredura das pás da turbina, vezes a velocidade ao cubo. Então você perceba que se você aumenta a pá, você consegue extrair mais potência, mas ela é diretamente proporcional, né? E ela é um proporcional 1 para 1, né? Se aumenta, você tem uma proporcionalidade, né? Na verdade, meio para 1, né? Se aumenta meio aqui, você está aumentando 1 de potência. Ao passo que, quando você aumenta a velocidade, você aumenta ao cubo, né? Então você pode pensar, então se eu instalar um parque eólico em uma região que tem muito furacão, para mim é o ideal. Seria o ideal. Só que você precisa lembrar o quê? Que você tem limitantes físicos mecânicos, né? Pelo estudo de mecânica dos fluidos aqui, o ideal é aumentar a velocidade. Mas você tem os limitantes mecânicos, né, das engrenagens, do rotor, da turbina, do gerador, onde você não pode ter rajadas muito fortes do vento, senão você estressa aqueles elementos mecânicos ali, tá? Então, por isso que você tem que trabalhar em uma faixa, tá? Então, pessoal, a densidade de potência, o que é densidade de potência? É potência por área de varredura, né? Então, a densidade de potência ela vai ser basicamente função da massa específica do ar e da velocidade ao cubo, tá? Então, basicamente essas equações. E aí, turma, a gente precisa considerar o seguinte, pensando aqui num aerogerador. Basicamente, o que você vai analisar? Você vai analisar o vento a montante, ou seja, o vento antes do gerador, e o vento após o gerador, tá? E aí, nós temos o vento no gerador, tá? Então, a gente tem três condições de vento aqui: o vento antes, o vento após e o vento no gerador, né? O que a gente precisa considerar? Primeiramente, o que seria o ideal? Eu pegar 100% do vento e extrair a potência dele. O ideal, imagina você converter 100% do vento em energia, um mundo perfeito. O problema é que isso aí, pessoal, um pensamento ideal. Isso é impossível, isso é impraticável. Não tem como você extrair 100% do vento, tá? Por quê? Porque nós vamos ver aqui na sequência, né, que uma dada época lá, um físico alemão, no caso Albert Betz, ele conseguiu identificar qual é a potência máxima extraída do vento graças ao princípio da continuidade. É o famoso limite de Betz, tá? Nós vamos ver depois que esse limite gira ali aproximadamente 60%, ok? E aí, como ele se limita ali a 59,7, 59,8, quase 60%, a gente vai ter essa condição aqui. Você tem um vento liso aqui na entrada e aí você vai ter um vento turbulento, que forma o que nós chamamos de esteira, tá? Depois pesquisem na internet para vocês verem um pouquinho. Esteira de vento em parques eólicos e esteira de vento de aviões em aeroportos. São fenômenos similares, né? A diferença é que um você tem lá turbinas de avião que giram na velocidade muito alta, né? E no caso do parque eólico você tem as turbinas eólicas que giram numa velocidade menor, mas que também fazem essa esteira de vento. Basicamente, o que você tem aqui? O vento chegando liso na entrada e aí na saída da turbina eólica ele vai formando círculos aqui, tá? Aerodinâmicos. De forma tal que se você coloca uma turbina eólica aqui na saída, a resposta dela já não vai ser a mesma daquela primeira turbina. Ela já não consegue extrair tanta potência assim. Então, por esse motivo, pessoal, os parques eólicos, vocês já devem ter reparado,
eles são dispostos em grandes áreas. Você não tem turbinas eólicas muito próximas entre si. É para evitar esse efeito de esteira. Então faz-se todo um estudo fluidodinâmico da superfície do solo, da característica dos ventos ali, de forma tal que você posiciona, é como se fosse um tabuleiro de xadrez, você posiciona as turbinas eólicas de forma que uma não impacte o efeito da outra, tá? E aí aqui a gente está aplicando o princípio da continuidade, né? Que a função de ρV 1 a 1, né, lá da mecânica dos fluidos, é igual na 2, que é igual a 3. Ou seja, a energia tem que se conservar aqui na posição 1, 2 e 3. Bom, pessoal, com isso a gente vai chegar então que se você considera a energia amontante e a energia ajusante, você vai ter que a energia cinética extraída vai ser meio da massa de ar de V1 ao quadrado vezes menos V3 ao quadrado. Ou seja, a energia que foi extraída é o que está na saída menos o que está na entrada. Então, a continha, né, conta de padeiro, né, a continha básica que é feita é essa. E aí, aquilo que eu falei para vocês, não tem como você considerar V3 igual a zero. Esse termo aqui não pode zerar, você não pode extrair toda a energia do vento, isso é inviável. Então, você sempre vai ter ali, né, uma energia saindo ali a jusante, né, e você consegue extrair um percentual dela, tá? E aí a nossa equação final, pessoal, pelo teorema de Rankine-Freud, né, você vai ter que a velocidade ali então da turbina vai ser mais ou menos uma média entre a entrada e a saída. E aí substituindo aqui na nossa equação vai dar uma equaçãozinha, né, um tanto quanto indigesta aí para você resolver, mas basicamente ela continua a função de quem? Da massa específica do ar, da área, né, que as pás vai estar varrendo, a velocidade de entrada e função também da velocidade de saída, tá? Onde aqui, né, você vai ter aqui que a potência do vento vai ser basicamente dominante em função de quem? Da nossa entrada aqui, né? O meio de ρAV ao cubo. Aqui, pessoal, é aquele conceito de Betz, tá? Que a gente descreveu. Basicamente, o que ele fez? Ele foi levantando diferentes perfis de velocidade entre velocidade ajusante sobre velocidade amontante. Então, uma coisa é certa, a velocidade ajusante ela tem que ser sempre menor que a velocidade amontante. Então, por isso dá sempre menor que 1 aqui, né? Na razão. E aí o que ele percebeu, né? Ele percebeu que se você tiver uma diferença ali de meio, né, no seu de meio aqui no seu coeficiente, que vai dar mais ou menos aqui, você vai estar trabalhando ali com um coeficiente de Betz ali próximo ao máximo, tá? E aí ele foi varrendo. Ele primeiro cresceu até 1, ou seja, ele foi aumentando a velocidade ajusante, de forma que lá no final desse 1. Quanto mais ele aumenta a velocidade ajusante, menos potência ele está extraindo do vento, então ele está perdendo qualidade. E aí o que ele foi fazendo? Foi aumentando então a área de varredura, né? Aumentando a área de varredura de forma que a velocidade ajusante fosse sendo reduzida. E ele foi tendo um aumento de potência, excelente. Só que aí chegou numa hora que estabilizou e aí ela começa a decair, tá? De forma tal que ainda que você extraia, né, praticamente toda a potência lá na saída, a jusante, você não tem ganho mais de potência. Então ele identificou a famosa curva de Betz ou curva de potência máxima, tá? E aí você chega que essa curva de potência máxima vai dar mais ou menos essa relação aqui. Você vai ter ali mais ou menos uma razão de 16 metros por... Não, isso aqui na verdade é uma proporção, né? Não é a razão de velocidade de vento, mas uma proporção de 16 para 27 que chega ali mais ou menos a 0,6, né?
Então, sempre que você tiver uma razão de 0,6 entre velocidade de vento na entrada e velocidade de vento de saída, e isso aqui convertendo para chegar nesse 0,6 vai dar mais ou menos um terço, né? Ou seja, velocidade a jusante um terço da velocidade ao montante, quer dizer que você vai estar trabalhando na região de máximo aproveitamento dos ventos, tá? Então, o mais importante aqui dessa informação é isso. Pessoal, obrigado pela participação. Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.